Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. A todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Neste episódio, eu queria fazer uma reflexão um pouco diferente do que eu tenho feito geralmente. Eu tenho participado de vários grupos de Facebook de ateísmo e eu agradeço muito ao Edmur Gomes, que me convidou para esses grupos. E lembrando que hoje nós temos live no canal Ateus Ativistas do Brasil. Mais informação vocês podem encontrar no meu canal do YouTube, né? Nesse mesmo canal onde esse podcast vai ser postado, vocês têm mais informação sobre essa live. E nós vamos falar sobre a Bíblia. Seria a Bíblia um livro científico? Mas nesse episódio especificamente, eu queria falar sobre um assunto que eu acho polêmico, mas importante. É o assunto de que alguns administradores eles discordam de mim, desses grupos de Facebook, de que você deva permitir os religiosos participarem dos grupos, né? Os grupos de ateus, não digo todos, mas muitos estão cheios de religiosos. E eu acho isso um ponto positivo, né? Eu estava participando de uma discussão hoje mesmo sobre essa questão de permitir ou não os religiosos nos grupos de Facebook. Eu sou a favor de permitir, porque eu mesmo já fui expulso de todos os grupos de religiosos. Então, religiosos, eles não vão conseguir permitir ter essa discussão aberta. E nós precisamos ter um espaço, e esse espaço ele não pode ser um espaço específico, ele tem que ser um espaço aberto. Eu acho que todos os espaços ateístas deveriam ter essa abertura para falar de religião, para permitir os religiosos falarem, porque senão a gente vai cair na armadilha do mesmo dogmatismo que eles caem. Então, ou seja, se o ateísmo quer ser uma opção para a religião, ele não pode ser a religião, né? O Albert Einstein, eu tenho um episódio inteiro aqui nesse episódio sobre por que Albert Einstein rejeitou o ateísmo. Albert Einstein rejeitou o ateísmo por causa disso, porque segundo a visão de Albert Einstein, o ateísmo ele corre o risco de cair no mesmo dogmatismo e polarização que a religião cai. Então, enquanto que o ateísmo se comportar como sendo um espaço como se ateu fosse um grupo, né? Ou seja, ao excluir os religiosos do grupo e não permitir, nós estamos basicamente fazendo uma profecia que os religiosos nos veem ateus como uma religião. E nós estamos simplesmente reagindo a isso, né? Albert Einstein criticou exatamente isso, que é o ateísmo reativo, né? Então, eu acho que ao permitir o que acontece? Quando um religioso entra num grupo de ateu e começa a pregar e falar de Deus, você tem um espaço que você pode responder, né? Que é diferente de um grupo de religiosos. Eu já fui expulso de dois grupos de religiosos que eu entrei, um de cristão e outro de evangélico. Os dois me expulsaram. E o motivo, eu acredito, é por causa das postagens minhas que são críticas à religião. Então, não existe um espaço para a gente criticar a religião. Então, se tem um espaço para a gente colocar ateu e religioso junto,
esse espaço virá do ateu. O religioso não tem habilidade para isso, né? Um estudo que eu achei bem interessante foi feito, o estudo mostrou que religiosos em geral têm baixa inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver com a habilidade de você lidar com o diferente, com o diverso. E religião, historicamente, não consegue fazer isso. Então, se o ateísmo quer se desenvolver, quer se tornar uma opção, quer se tornar a base do Estado secular, o ateísmo precisa aprender a conviver com a diferença, a conviver com a crítica. Você pode simplesmente não responder o religioso, você pode simplesmente responder, mas sendo crítico. Isso vai dar para nós ateus uma possibilidade de amadurecer. Porque por que as pessoas vão para as escolas? Né? Tem toda aquela coisa do homeschooling, a crítica ao homeschooling. A escola é muito mais do que simplesmente um local para você aprender. A escola também é um espaço de socialização. Então, se o ateu quiser virar religião, né, ele vai virar religião. E quando o ateu cria um grupo que não é permitido religioso, né, porque o ateísmo deveria ser a neutralidade, né, isso que deve ser o ateísmo. O ateísmo deve ser uma posição, como comentei anteriormente, Einstein criticou essa versão do ateísmo, que o ateísmo que funciona como anti-religião, né, e os religiosos já veem o ateísmo como uma religião. Então, ao fazer esse tipo de comportamento, que você exclui o religioso, você está basicamente dando lenha para o fogueiro. Porque quando o religioso vai a um grupo de ateu e começa a pregar, e começa a falar de Deus, e começa a fazer aquela coisa, ele terá de enfrentar a crítica, ele terá de enfrentar a resposta. Isso não acontece em grupos de religiosos. Como eu já falei, eu já fui expulso de 2 grupos de religiosos, cristãos e evangélicos. Eu acredito por causa da minha forma crítica. Então, se existe um espaço que a gente precisa preservar para ser, porque ateus gostam de chamar de pensadores livres, mas o que é um pensador livre se não é aquela pessoa que está disposta a ouvir qualquer coisa? Se uma pessoa diz que existe um conhecimento bom e um conhecimento ruim, isso não é ateísmo, na minha opinião. Isso não é livre pensador, isso é dogmatismo. Isso não é diferente do dogmatismo religioso. Então, quando o religioso ele usa aquele discurso de que do pecador, né, que ele não quer se expor, por exemplo, na visão de muitos cristãos, o ateu ele é uma espécie ele é uma espécie de enviado pelo diabo, não, pelo demônio, porque eles falam que o demônio é muito bom na argumentação. Então, o religioso vê aquela pessoa boa de argumentação como enviado do diabo, né? O Matt, do Atheist Experience, ele fala isso, que a avó e a mãe dele acham que ele trabalha para o diabo, porque ele é um ateísta do podcast Atheist Experience, um excelente podcast, no qual eles criticam religião. Então, o The Atheist Experience é um excelente exemplo, é um podcast ateísta no qual eles conversam com cristãos. A maior parte das pessoas que ligam para eles, e vocês podem ver no YouTube, são cristãos. Então, e muitos cristãos, e muitas pessoas que estão ali disseram que foi influenciado pelo próprio podcast, e outras pessoas também disseram que foi influenciado pelo podcast. Então, The Atheist Experience é um excelente exemplo, né? O podcast a experiência ateísta, que é traduzido em português, é um excelente exemplo que o ateu precisa conversar. Os cristãos são mais de 80%, varia muito a estimativa. Então, o ateu se esconder numa bolha, na expectativa de que não terá de lidar com o religioso, de que terá um espaço limpo. Não existe esse espaço limpo, né? Então, o ateu ele não pode cair na armadilha de não amadurecer, de também de cometer os mesmos riscos que o Albert Einstein chamou atenção. Então, eu acho que qualquer tentativa de criar um grupo de ateus que não permite religioso, que não permite argumentação religiosa, é um erro fatal. É um erro fatal porque o ateísmo pode cair no dogmatismo religioso. E não tem como fugir, porque, como disse, eles são mais de 80% da população, eles são maioria no Congresso. Então, qualquer tentativa de não conversar, de criar uma bolha, de criar uma parede, não estou dizendo que seja fácil, é bastante irritante conversar com um religioso. Especialmente, para mim, a parte mais difícil é o fato de eles não usarem evidências, deles ficar justificando todas as maldades da Bíblia. Isso é irritante. Eu sei que existem outros grupos que trabalham aqui, que tem essa junção, mas eu acho que deveria ser regra. Isso não deveria ser um grupo específico para os dois. Qualquer grupo ateísta deveria aceitar religioso e deveria permitir eles falar da religião, deles até pregarem mesmo. É só você responder ou ignorar. Vamos lembrar que o Facebook tem um algoritmo, o algoritmo do Facebook é perfeito, porque o algoritmo do Facebook ele não te mostra todas as postagens que você eventualmente veria.
Então o algoritmo do Facebook ele já faz esse processo de curadoria. Então o que você vê é o que você interage. Então se você interage com postagens num grupo que é com religioso, você vai tender a receber mais essas postagens. Então aquela coisa que você vê no seu timeline quando você abre o Facebook, aquilo não é todas as informações que você tem disponível. Aquilo é uma seleção curada por algoritmo baseado no seu comportamento. Então, essa parte de fazer a curadoria é do Facebook, não é nossa. Eu acho que os administradores não deveriam fazer isso, né? Os administradores não deveriam se comportar como religiosos, fazendo uma espécie de filtro do que pode e o que não pode. Então, esse é o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que os grupos ateístas não deveriam fazer filtro de religiosos. Eles deveriam permitir os religiosos pregarem. Quem quiser responder, responda. Quem quiser não responder, não responda. Eu acho que o trabalho do administrador tem que ser bem básico mesmo, para evitar, por exemplo, algo bem assim, específico, mas os administradores não deveriam. Eu, por exemplo, não gosto eu geralmente evito grupo com administradores. Eu digo administradores que fazem moderação. Eu geralmente evito, né? Eu geralmente não fico. São algumas sessões, eu prefiro grupos naqueles que os administradores nem aparecem, os administradores não têm essa moderação, porque eu acho que as pessoas não deveriam ter as suas informações moderadas, as pessoas não deveriam nem moderar a informação, nem ter, porque esse processo é perigoso de moderação, sabe? É um processo que as redes sociais elas enfrentam, não é um processo simples, é um processo complicado. Então, abração a todos, espero que eu contribua com as discussões ateias. Abração a todos. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.